Olá, você é do município de Niterói e está procurando informações referente a um processo de divórcio, seja judicial ou extrajudicial, e quer saber mais como que funciona esse processo do município de Niterói? Se esse é o caso, acompanhe esse vídeo porque esse vídeo vai ser interessante para você. Eu sou o Dr. Lúcio Saldanha, advogado atuante em direito de família no município de Niterói e em todo o estado do Rio de Janeiro. Nesse vídeo vou explicar como que funciona um processo de divórcio e as etapas do mesmo. Um processo de divórcio, atualmente, ele pode ser feito de duas formas. A forma judicial, que é a mais comum, e a forma extrajudicial. Qual a vantagem e desvantagem de cada um? A via extrajudicial, ela é muito mais rápida. A via judicial, ela é muito mais lenta. No entanto, a via extrajudicial, ela não pode ser feita em todas as hipóteses. Ela tem alguns requisitos que você pode estar fazendo no divórcio extrajudicial. O primeiro deles é, você precisa ter a concordância de ambos para assinar esse divórcio. Se não houver um consenso, não é possível seguir pela via extrajudicial. Você vai ter que ingressar pela via judicial. Tendo consenso, também é necessário que não existam filhos menores no relacionamento. Se existir filhos menores ou incapazes, não é possível estar fazendo extrajudicial. Na verdade, é até possível, porém você tem que ter já regularizado a questão da guarda e pensão alimentícia na vara de família. Se isso não tiver ocorrido, você não vai poder ingressar com divórcio judicial. Agora, sendo a hipótese que há acordo entre as partes, há acordo entre a partilha de bens, ou já foi feita antes do divórcio oficialmente, e não há filhos menores ou incapazes, aí sim é possível fazer de forma extrajudicial, que é muito mais rápido. E aí é feita uma minuta de uma escritura, é preciso da assinatura do advogado para poder estar acompanhando, e aí colocando os termos, e aí você consegue estar fazendo isso de forma extrajudicial e depois averbando no registro civil o divórcio. E aí, geralmente, dentro de 30 dias úteis, já consegue fazer todo esse trâmite, de modo geral. Agora, sendo o caso que há divergência em relação ao divórcio ou a filhos menores, o caminho a ser adotado é a via judicial. Na via judicial, o divórcio ele pode ser litigioso ou amigável. O litigioso, quando as partes não concordam com os termos, o amigável, quando as partes já estão de acordo, e aí é possível fazer uma petição única, contratar um único advogado, que é mais econômico para as partes, fazer uma petição na forma de um acordo, ambos assinando, reconhecendo, e pedir aos juízes para homologar esse acordo. Quando existem filhos menores, vai para o Ministério Público como fiscal da lei, analisar e verificar se está tudo de acordo, dentro daquele acordo proposto, quando geralmente tem filhos, né, crianças menores. E aí, quando você já aproveita dentro desse acordo para falar de guarda, pensão, visitação, que é possível já incluir tudo num processo quando tem acordo, o juiz, tendo um parecer favorável, o juiz homologa, e aí o processo tramita mais rápido também, mas no geral demora mais de 6 meses aí para homologação de um divórcio consensual no município de Niterói. A outra hipótese seria o litigioso, que aí sim o processo pode demorar bem mais do que um ano, que é quando as partes estão litigando, estão brigando, não estão em consenso. E geralmente isso acontece em relação à partilha dos bens, em relação à guarda e o regime de visitação dos filhos, em relação ao valor da pensão. Então, o ideal é que quando você for entrar com o divórcio e não tiver consenso em relação à guarda, alimentos, é entrar com processos distintos para não atrasar. Você quer um divórcio rápido, às vezes você já está em outro relacionamento. Entra somente com um processo de divórcio ali com pedido de liminar. O juiz ele pode dar uma liminar no processo de divórcio, que aí decreta seu divórcio e depois resolve a partilha das outras partes. E você já fica livre ali dessa relação, e você pode contrair um novo casamento, um novo matrimônio. Então essa é uma das técnicas também que utilizamos para poder acelerar. Dividir por parte quando não há consenso. Entra com um referente à guarda, entra ao divórcio e a partilha dos bens. Quando tem filhos, outro processo para a questão de alimentos e um outro para a questão de guarda e visitação. Porque aí você
consegue destrinchar cada um falando sobre uma coisa. E aí você consegue, geralmente, nessa estratégia, um divórcio mais rápido. E em Niterói existem diversos cartórios de registros civis, cartórios de tabelionato de notas, onde você pode estar fazendo essa escritura aí de divórcio extrajudicial e depois averbando no registro civil. Agora, em relação ao processo judicial, existem 2 fóruns com varas de família no município de Niterói, um na região oceânica e o outro no centro de Niterói. Então vai depender do seu endereço para ver aonde esse processo vai tramitar. Se você quer saber mais informações sobre o processo de divórcio em Niterói, seja judicial, extrajudicial, litigioso, não litigioso, você pode clicar na descrição desse vídeo, que tem um artigo completo que eu preparei para você, que é de Niterói, que precisa passar por um processo em Niterói, detalhando tudo isso, e quando que a competência do processo tem que ser em Niterói, quando tem que ser em outra região, tudo isso eu explico lá nesse artigo. Então é muito importante para você que tem dúvidas, clicar nesse link na descrição abaixo, você vai cair no meu blog. Lá também tem um botãozinho do WhatsApp para quem precisar falar comigo. E eu vou pedir também para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o joinha, e obrigado, e até o próximo vídeo.